Senhor presidente David Moura. Damos aberta a audiência pública em forma remota para debater o projeto de lei 094/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária 2021 e de outras providências. Autoria da Comissão de Finanças. Passo a palavra ao controlador interno, Cleiton Arruda de Souza, para apresentação. Boa tarde, senhor presidente, e aos demais integrantes da comissão. Estamos debatendo aqui a discussão da LDO para a elaboração do orçamento para 2021. A LDO é o segundo instrumento de planejamento de orçamento. Nós temos o primeiro instrumento global, que chama-se o PPA, que é o Plano Plurianual, que tem a sua validade para 4 anos. O segundo, que é esse caso da LDO. E, por último, o terceiro, que é a execução orçamentária, ou seja, a LOA para 2021. Então, para que serve a LDO? A LDO é um instrumento que vai orientar o poder público para a elaboração do orçamento do exercício seguinte, nesse caso, 2021. Quais os orçamentos? É o orçamento fiscal, da Seguridade Social e o de investimentos do poder público. Esses instrumentos, eles servem para fazer uma previsão de gastos para o exercício seguinte. Então, nessa primeira audiência pública, agora das 14 horas, sobre a discussão, é só texto de lei, vamos dizer assim. Ele vai orientar ali na questão de quanto que o executivo e o legislativo vão gastar na questão de saúde, vamos ver se está respeitando os gastos constitucionais de educação, os percentuais do próprio poder legislativo, a questão de endividamento público, se segue as instruções do Senado Federal, ou seja, os próprios limites de endividamento. Também vai falar sobre a questão das metas fiscais, ou seja, do resultado primário e do resultado nominal. Então, esse texto aqui vai dizer, ó, a prefeitura ou a Câmara só pode gastar X% em folha de pagamento. É nessa lei que a gente vai discutir. Então, para a gente dar a continuidade para ver esses valores, lembrando que as emendas nessa LDO é só emendas de texto. Aquela questão de valores, que eu quero destinar valor para uma ponte, para uma creche, para uma escola, essas são as emendas que os vereadores vão estar podendo propor na questão daí da lei orçamentária anual. Então, a LDO serve para só orientar como que vai ser executada a LOA, tá? Então, nesse primeiro momento, as emendas que se fizerem aí necessárias, os vereadores acharem interessante fazer, é só em texto da lei das diretrizes, tá? Então, demais, agora vamos passar aos números ali para vocês terem uma noção de como que foi proposto isso aí. Nós vamos pegar a apresentação já feita pelo assessor contábil da prefeitura, para a gente estar voltando de novo para o pessoal se lembrar. Então, dando continuidade, a telinha inicial aí, ó, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Aqui o assessor contábil da prefeitura fez uma distribuição da classificação da participação dos estabelecimentos no valor agregado no município de Lages. Ele fez um comparativo ali, que os senhores já têm, inclusive, essa apresentação, no anos 2016, 17, 18 e 19. Como a gente vê, ela teve uma variação parecida de Lages. Ela começou em 2016 com 4.062.000, depois, em 2017, subiu um pouquinho para 4.356.000, depois baixou para 4.210, e em 2019, ano passado, fechou em 4.144.
Mas o que é esse valor agregado, pessoal? Isso aqui é a referência para o retorno do ICMS. Então, ou seja, é como se fosse o PIB a nível nacional, o valor agregado é o PIB a valor municipal, tá? Então, isso aqui foi só para esclarecer, para ver que o valor agregado, a economia de Lages, ela vinha crescendo, depois ela começou a cair a partir de 2018, 2019 e 2020, a gente ainda não tem uma noção pós-pandemia aí, o que vai acontecer, né? Daí aqui ele fez uma distribuição de como é que funciona esse valor agregado, sendo que a maior parte do valor agregado, correspondendo a 77% do nosso PIB, é feito pela indústria e pelo comércio. Depois temos transporte, ou seja, serviços em geral 9%, Simples Nacional 8%, o setor agropecuário 5%. Isso foi uma vergonha para o município de Lages, gente. O maior município em extensão territorial representa a economia agropecuária somente em 5%. E os demais recursos que totalizavam 1%. Essa tela aqui fala também do movimento econômico. Vocês vão ver que, na realidade, é o próprio valor agregado, tá? Então, em 2012, ali, ó, no total de movimento econômico de 2 bilhões 823, a arrecadação do município ficou em 333 milhões. 2013, de 2 bi 882, o município arrecadou 403 milhões. 2014, de 3 bi 636, o município acabou arrecadando 441 milhões. 2015 ficou quase a mesma coisa, de 2.630 de movimento econômico ou valor agregado, acabou arrecadando só 444 milhões. 2016, de 4 bi, o município arrecadou 492 milhões. 2017, de 4 bi 356, o município acabou arrecadando 541 milhões. 2018, de 4.210, o município arrecadou 579. 2019, 444, o município acabou arrecadando 645. 2020 ainda não fechado, não temos ainda o movimento econômico total, mas até a data ali que foi feito, que foi setembro, finalzinho de setembro, fechava em 633 milhões de arrecadação. Como a gente vai ver depois ali, a receita estimada para 2021 vai totalizar em torno de 640 milhões para o município. Desses 635 milhões, que depois vocês vão ver na peça orçamentária que ele vai totalizar 640, as despesas ficaram assim distribuídas. Ó. No gabinete do prefeito ficou 10 milhões, o que corresponde a 1,60 dos 635 milhões que está aqui proposto. Progem, 3 milhões 916, ou 0,62% do orçamento. Secretaria de Planejamento e Obras, 33 milhões, quase 34 milhões, o que corresponde a 5,33%. Administração e Fazenda, 35 milhões, 5,63%. Secretaria de Educação, quase 158 milhões, fechando ali os 25%, mais ou menos, ou 24,87%. Secretaria de Agricultura e Pesca, 6 milhões 499, que corresponde a 1,02%. Desenvolvimento Econômico, 3 milhões 842, o que corresponde a 0,61%. Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, 23 milhões. R$ 7 milhões 336, o que corresponde a 1,16. Auditoria e Controle Interno, 1 milhão e 92, ou 0,17. Defesa Civil, 505 mil, ou 0,08. Fundo de Saneamento Básico, 726.011. Encargos gerais, 42 milhões 557, que dá 6,70. Fundo de Saúde, 137 milhões, ou seja, 21,64. Fundação de Esportes, 3 milhões 134, ou 0,49. Fundação Cultural, quase 5 milhões, o que corresponde a 0,79. Fundo de Assistência Social, 24 milhões, ou 3,80 em percentual. Lages Previ, 63 milhões, ou 10% do orçamento. Semasa, 57 milhões, em torno de 9% do orçamento. Lages Previ, agora o fundo
previdenciário, 600 mil, ou seja, 9%. FIA, Fundo da Infância e Adolescência, 542 mil, ou 0,09%. Secretaria das Políticas da Mulher, 1.365.000, que corresponde a 0,21%. Câmara, 13 milhões e 500, ou seja, 2,13% do orçamento proposto. Fundo Municipal de Habitação, 746 mil, ou 0,12% do orçamento. Fundo da Pessoa Idosa, 100 mil, ou 0,02%. Fundo da Pessoa Portadora de Deficiência, 100 mil, 0,02% também. E reserva contingência, um valor que tem previsão em lei, mas é um valor mínimo, 0,01%, ou seja, 50 mil. Aí tem um gráfico que mostra esses dados que a gente acabou de ler, na forma de setores, né? Então, a gente vê que uma das maiores fatias estão com a educação, em segundo lugar, com o Fundo Municipal de Saúde, e daí vem Lages Previ, Secretaria de Planejamento e Obras e Secretaria de Finanças e Administração. Essa outra tela repete todos os números de novo, que fecha os mesmos 635 mil. 635 milhões, aliás. Dentro do orçamento lá, agora somado a todas as secretarias, fundos, autarquias, poder legislativo, nós temos dos 635 milhões em despesas correntes, que são aquelas do dia a dia, que não são investimentos, 579 milhões. Desses 579, pessoal em encargos representam 344 milhões, juros e encargos da dívida, 12 milhões, e outras despesas correntes, 22 ou 223 milhões. Dentro dessas outras despesas correntes, está todo o custeio da máquina, gasolina, alimentação, ou seja, tudo que é necessário para que a máquina ande. No segundo, agora nós temos o orçamento de investimento, ou seja, conhecido como despesas de capital. Essas despesas de capital correspondem a 56 milhões aproximadamente, ou 8,80% do orçamento geral. Os investimentos propriamente ditos, 36 milhões, e amortização da dívida, 19 milhões. Reserva de contingência também entra aqui, 50 mil. Tá? O que somando, então, os 579 com 55 a 56 milhões, fecha os 635 milhões do orçamento. Outra questão analisada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias é a dívida consolidada. Então, aqui nós temos uma tabelinha que representa a dívida dos anos de 2015 a 2020. 2015, as de longo prazo totalizavam 65 milhões. Daí vocês vão vendo ali e tal, ela veio diminuindo, diminuindo, diminuindo. 2020, com a questão do FINIS, ela começou a subir de novo. Ó. Já foi para 56 milhões. As de curto prazo, de outra maneira, eram 37 milhões lá em 2015, ela aumentou um pouquinho em 2016 e depois ela começou a cair. Ó. 2017 foi para 44, 2018, 38, 2019, 35 e 2020 em torno de 21 milhões. Então, de dívida, em 2015 estavam com 102 milhões, em 2020 a ideia é fechar até a presente data 77.593. Eu creio que aqui não está contabilizado ainda os meses de outubro, novembro e dezembro. Então, ele deve aumentar mais um pouquinho, tá? E aqui estão as ações que são desenvolvidas por cada secretaria, o senhor já tem, todas elas vão ter remuneração em encargos, todas vão ter benefício, todas vão ter manutenção das atividades. O que acontece? Algumas vão ter investimentos, que é o caso da Semasa, Secretaria de Obras, e o resto é tudo parecido uma com as outras, tá? Procuradoria, está aí, ó, planejamento e obras, administração e fazenda, educação, agricultura, vocês veem que remuneração, benefícios, manutenção, é todas para todas elas. Obras e manutenção diferenciada tem em cada uma as suas particularidades, tá? Ó, pode ver, elas vão se repetindo. O que muda são os projetos finais, finalísticos de cada pasta. Fundação Cultural, Fundação de Esportes, e assim por diante. Isso aqui a gente vai passar porque é manutenção de cada secretaria.
Então, assim, ó, em conversa com o nosso assessor econômico, o senhor Rogério Schutz, nós verificamos que dentro dos gastos que ali se encontravam, a prefeitura tentou resguardar de todas as formas os principais índices, ou seja, ela conseguiu gastar mais do que, vai conseguir, a ideia para 2021, gastar mais do que 15% na saúde, gastar mais do que 25% ou próximo disso na área da educação, vai respeitar os índices constitucionais para poder legislativo, com amortização da dívida, com financiamento. Então, ela está toda ela resguardada nesse sentido. Então, a LDO, pessoal, nada mais é do que orientar o orçamento para o exercício vindouro que está por vir. Eu creio que agora, com o ano eleitoral, o ano que nós tivemos aí, o ano que vem, vai ter uma nova mudança, vai ter uma reforma administrativa, alguma coisa vai estar mudando dentro da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Mas isso aí, a gente tem que analisar o que se encontra hoje. Depois, quando vinham os projetos com essa reforma administrativa, temos que analisar novamente se ela vai estar guardando essas diretrizes que constam dentro do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, pessoal, assim, de maneira geral, a apresentação foi mais ou menos nesse sentido. Então, agora a gente devolve a palavra para o nosso presidente para ele abrir os debates e a discussão propriamente dita desse nosso projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito obrigado ao nosso controlador interno pela explanação aí do projeto de lei 94 de 2020, onde fala sobre as diretrizes do orçamento para 2021. Neste momento, abrimos a palavra aos demais vereadores e os presentes que gostariam de se manifestar. Tem algum vereador que gostaria de se manifestar? Primeiro inscrito, o vereador Gerson. Vereador Gerson. Oi? Vereador, o seu áudio não está saindo, vereador Gerson. Agora saiu, presidente? Agora sim, por favor. Então, minha pergunta para o Clênio a hora que eu estava conectando aqui, eu acho que não tinha dado certo ainda, foi bem na hora que você estava falando da agricultura, sobre os 5% ali da agricultura, voltando aquele mapa, que tu fez aquele comentário, só essa parte que eu não entendi direito. Você podia repetir para a gente, por favor? Tá sem áudio. Agora deu? Agora deu. Sim. Aquele 5% ele refere aos 5% dos 635 milhões que foram colocados na LDO. Tá? E não é sobre o orçamento geral do município. Então, naquele momento ali não está considerado os créditos especiais, os créditos suplementares. Por exemplo, se o município daqui a pouco faz um convênio lá com o Ministério da Agricultura de 2 bilhões, por exemplo, um valor, ele vai abrir um crédito especial ali dentro, e é claro que daí quando você for executar aquele orçamento, aquele valor vai estar ampliado. Então, assim, para a manutenção da máquina, ele está proposto, nesse momento, 5%.
Claro que depois, com as emendas na lei orçamentária anual, esse valor pode ser ampliado ou reduzido ainda. E no execução do orçamento do ano que vem, se vier créditos especiais, oriundos de convênios, empréstimos, ajustes, aí ele também pode estar sendo aberto os créditos especiais, o que ampliará aquele valor, tá, vereador? Uhum. Não sei se me fiz entender. Não, é só porque daí quando tu comentou, né, tu comentou que esse 5% era muito pouco, né, em relação à extensão nossa e tal, não sei o que, era só essa relação também que eu não tinha compreendido, na verdade. Você acha Não, que mas esse ele 5%... fica aberto, vereador. Isso ali pode ser mexido agora nas emendas da LOA e no exercício conforme vinha os recursos, né? Eu não me recordo como que era o do ano passado, qual que era o percentual que tinha, você recorda, não? Não, foi parecido. Faz 3 anos que a prefeitura ela vem seguindo um orçamento, um esqueletão básico, sabe? Então ele não varia muito disso ali, não. Só quando vier créditos especiais é que vai tornar que se variem esses percentuais de aplicação ali. O orçamento ele já é bem enxuto, é bem organizado. O esqueleto, então, ele já é seguido naquele cerne. O que vai mudar isso aí é se tiver uma reforma administrativa, for criada ou suprimida algumas pastas. Daí, esses percentuais vão acabar variando, né? Perfeito. Obrigado, Clênio. Joia. Obrigado ao controlador interno e também ao vereador Gerson. Aí tem mais alguma... Acho que o próximo vereador inscrito, o vereador Jair Júnior. Dispensa, vereador. Mais algum vereador aí que gostaria de se manifestar? Então, agradecemos a todos pela participação e gostaríamos de convidar os senhores vereadores para que permaneçam, que dentro de 5 minutos, 5 a 10 minutos, retomaremos os trabalhos com a audiência que trata sobre o projeto de lei número 94, que trata do orçamento 2021. Logo em seguida, retornaremos com a nova audiência. 115? Desculpa, 115, que trata sobre a LOA. Tá? Então, agradecemos a presença de cada um e retornaremos dentro de 5 minutos com a audiência, com a nova audiência sobre o projeto de lei 115.